Todos nós temos as nossas inseguranças. Todos nós passamos por momentos de dúvida. De será que eu sou merecedor? Será que eu dou conta? Será que eu não dou? O que eu preciso fazer para fazer aquilo ali? Para merecer as coisas? E a gente fica num erro que é buscar a validação ou até mesmo a permissão dos fatores externos. Dos pais, do trabalho, do mercado, da audiência. A gente fica esperando permissão das pessoas para fazer alguma coisa. E aqui eu vou me usar de exemplo de novo, prometi todos os vídeos vão me usar de exemplo, trazendo situações do dia a dia, que é, quando eu comecei essa questão de gravar vídeo todo dia, eu ficava muito preso a essa validação de, pô, será que minha câmera não tá legal, minha imagem não tá boa, minha iluminação, e eu ficava preso nisso. E não dá pra você ficar preso, você tem condições que às vezes não são tão favoráveis, mas comece fazendo do seu jeito. Né? O Jason, que é um cara que eu admiro muito, ele tem um jargão que é vença do seu jeito. E esse é meu jeito. É sentar aqui, gravar e fazer, falar, ponderar, pegar coisas do meu dia a dia que me fazem refletir e debater sobre elas. Não para mim, mas para aqueles que virão depois. E isso eu aprendi recentemente com um jogo, que é o Clair Obscur, e um dos personagens ele fala muito isso. For those who come after. Que é para aqueles que virão depois. E isso para mim virou uma chave que é, cara, eu não posso fazer só por mim. Eu posso deixar como legado. Não um legado no sentido de minha filha assistir essas coisas. Talvez ela assista, talvez não sei. Mas alguém do outro lado vai assistir. Alguém do outro lado pode se beneficiar disso. E esse é o ponto que me faz virar a minha chave e falar assim, eu não preciso de permissão. Eu tenho que fazer porque as outras pessoas vão precisar. Não todo mundo, nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai assistir, mas alguém vai precisar disso. Estará lá, caso ela precise. Que é o grande ponto do jogo em si, né, de modo geral. Claro que tem outras temáticas, não vem ao caso aqui. E aí surgem duas situações no meu dia hoje que me fizeram refletir muito sobre esse processo de autoconfiança, de permissão, de você realmente avançar no seu processo ali. A primeira situação é um debate que aconteceu num grupo de WhatsApp, de pessoas do marketing e tal. E eu vou trazer uma frase, eu não vou trazer o contexto, porque eu não quero expor ninguém aqui, mas eu vou trazer um trecho de frase que é: a pessoa fala o seguinte, eu falei para o fulano anos atrás que a maior diferença entre o copywriter júnior e o sênior era a confiança. E como praticamente qualquer vaga pode ser conquistada dessa forma. Se você tiver a chance de falar com quem manda e demonstrar isso. Não a arrogância, a confiança. O jogo da confiança é mais ou menos assim. Você tem todo o direito de errar, mas não pode parecer inseguro. Não fique na sombra dos seus ídolos por causa disso. E entra muito uma coisa que eu acredito, que a gente vai para mais um ponto, né? Que é a questão da autenticidade, que é, você pode fazer as coisas. Você pode acertar, pode errar, pode ter momentos bons, momentos ruins, mas não se perca nas suas dúvidas. Não se perca na sua insegurança. Não entre na espiral de que eu não sou capaz, eu não dou conta, isso não é pra mim. E aí você vai se sabotando. Eu vejo no mercado de trabalho hoje, eu estava até conversando com uma cliente sobre isso, que assim, as pessoas ficam esperando uma alavancagem muito grande e elas não começam o processo. Então elas olham para o mercado e elas estão muito viciadas de uma forma negativa com algo que talvez não seja tão real, não seja para todo mundo. Então comece do seu jeito. Faça o que você consegue fazer agora e depois você vai melhorando. Porque até isso vai gerar essa autoconfiança em você. Que aí entra o nosso segundo ponto, que está ligado à autenticidade, que foi uma frase que eu li agorinha, tem mais ou menos uma hora, que terminou exatamente, eu fui jogar um pouco e essa frase apareceu no jogo. Eu traduzi ela e ela fica mais ou menos o seguinte: a arte pode ser uma janela e um espelho. A grande arte é as duas coisas. Filho, você nunca será um verdadeiro artista se houver sempre uma máscara entre você e o observador. Especialmente quando o observador é você. Essa máscara, a gente pode entender ela como essas inseguranças. A gente pode entender como sendo algo que eu trouxe um tempo atrás em um vídeo, a necessidade de performar. Não no sentido de executar as tarefas, mas de fingir ser quem você não é. Fingir ser algo que você não é, que você não quer ser. E aí, quando a gente pega essas reflexões, eu desenvolvi um pouquinho, a gente vai ver muitas associações dela dentro da psicologia, no sentido de que quando a frase fala pra gente, a arte pode ser um espelho, eu estou falando de projeções.
Eu estou falando uma ideia de que nós projetamos aspectos internos, aspectos íntimos, ao interpretar o mundo da nossa visão. Que é um conceito que o Aaron Beck ele traz lá como um conceito de explorador, que é um esquema cognitivo que a gente tem. Que é, o espelho revela conteúdos internos que muitas vezes estão inconscientes, ou seja, você não parou para pensar sobre eles, até serem representados simbolicamente. E aí entra a máscara. A máscara é uma representação disso. Só que ela não é a realidade. É só uma representação. E a gente precisa pensar um pouco, ok, e aí o que eu faço com a máscara? Escolha a sua máscara. Mas, especialmente, escolha não ter uma máscara. Se você precisar dela para alguns momentos, para performar de fato, tudo bem. Mas ela não pode ser a máscara que você usa para o dia todo, para todas as atividades. E aí a gente tem um outro autor, que eu não vou nem me trazer o nome dele corretamente, provavelmente, que é Ulrich Nesser, que ele fala assim, a teoria dos múltiplos selves, né, ele tem o ecológico, interpessoal, o conceitual e tal, que ele fala, a parte importante da identidade é formada quando conseguimos observar a nós mesmos como objeto de percepção. Ou seja, eu entendo que a minha percepção sobre mim, sobre a minha pessoa, ela é uma percepção, ela pode ser moldada. E aí ele traz essa metáfora do espelho de maneira simplificada, a gente puxa ela para nós aqui, que é, eu estou olhando no espelho algo que às vezes pode não ser eu mesmo, assim, uma interpretação minha sobre quem eu sou. É meio filosófico, mas é isso. A interpretação que você tem de você, ela não foi moldada inicialmente por você. Ela é moldada pelos seus pais, pela criação que você tem, pelos elogios e formas que você aprendeu a desenvolver, pelas congratulações e reforços e coisas do tipo que você teve na infância, não que você escolheu. Então você é moldado a partir disso. Você também é um objeto da própria observação, da própria percepção. Se a sua percepção sobre o mundo é errada, no sentido de que ela não é funcional, ela não te faz chegar aonde você quer, você vai ter muitos problemas. Porque você está sempre com aquela máscara. E aí dentro da psicologia comportamental a gente pode pensar o seguinte, quando o trecho fala assim, né, a questão de abordar a função dessas máscaras, de você não usá-las o tempo inteiro, ela é uma evitação experimental. Novamente, eu não quero encarar a situação real, eu não quero me encarar. Então põe a máscara. Todo mundo já viu aquele meme de você tá lá com a máscara da raiva, e aí né, o cara tá com a máscara da raiva, alguém tira e tem a máscara da tristeza, você tira, tem uma outra máscara. É isso, a gente vai colocando máscara em cima de máscaras. Usar uma máscara diante do espectador nesse sentido, ou seja, nós mesmos e a própria audiência que a gente tem, o meu chefe, a audiência no YouTube, no Instagram, as pessoas ao meu redor, pode ser interpretado como um comportamento reforçado negativamente, para evitar o desconforto de se expor. E aí eu performo, eu finjo ser. Na PNL tinha aquele jargão do fake until made, né, que finge até você ser, alguma coisa nesse sentido. E ele é muito errado, porque não é finja, é modele, é melhor. Modele um comportamento até você se tornar aquilo ali que você almeja. Mas se você fingir, você sabe que não vai ser verdadeiro. E aí, novamente, quanto mais eu evito o desconforto, quanto mais eu evito olhar para mim mesmo, eu não consigo me desenvolver. O desconforto ele vai surgir pelo medo do julgamento, pela vergonha, pelas vulnerabilidades, pelas nossas inseguranças. Se eu não parar para admitir que elas existem, que elas fazem parte do meu processo, eu não consigo me desenvolver. Eu não consigo ir além. Então, quando a gente olha, e a ACT, né, a terapia de aceitação e compromisso, ela traz muito isso. Quando a gente olha para a nossa própria autenticidade, que está em agir em coerência com os nossos valores pessoais, mesmo diante das emoções desconfortáveis, mesmo diante de uma situação não muito favorável, a gente remove a nossa máscara. A gente tira ela, a gente aceita quem nós somos. E aceitando quem nós somos, nós temos uma ação mais comprometida e uma aceitação emocional. Quando eu sento aqui e gravo um vídeo onde eu roteirizo rapidinho, pego um trecho de algo que aconteceu no meu dia a dia, não me importo com um cenário bagunçado, e um dos meus vídeos, vou girar um pouquinho, a câmera estava até assim, aparecendo o banheiro e tudo mais. Quando eu não me importo com isso, quando eu não me importo com a iluminação tanto assim, mas eu me importo com a mensagem que eu quero passar, tudo fica mais fácil.
Quando eu entendo que no mercado de trabalho eu não preciso performar o tempo inteiro, mas eu tenho sim que manter minha etiqueta, meu profissionalismo, meu cuidado ali com as coisas, fica mais fácil de eu poder conquistar uma vaga, de eu conquistar o meu valor de mercado, de eu cobrar o que eu quero. É mais simples. É claro, o outro lado vai ter o viés dele, mas entender que a arte ela é um espelho, ou seja, eu tenho uma promoção de autoconhecimento, de autoconsciência, aquilo me faz pensar o que eu estou criando. E aqui eu trago para a área que eu estudo, que é o copy, né, o copyright, a escrita. Quando você escreve, o que da sua escrita é seu? O que aquela escrita revela sobre você? Quando você produz um conteúdo, o que ele revela sobre você? Sobre seus valores, sua percepção de vida, sua percepção de mundo. Se você pensar nos grandes artistas, ou artistas de modo geral, a arte que eles criam é uma parte deles. É uma visão de mundo que eles têm. E aquilo é o espelho. E aí onde é que entra então essa questão de a arte ser uma janela? É porque você põe para fora. Na minha interpretação, você põe para fora. E é o que você abre essa janela e explora o mundo, e não mais apenas o reflexo no espelho, ou seja, não mais a sua autoconsciência, mas você começa a explorar as suas competências além da janela, você se desenvolve mais. E aí você tem de fato a congruência entre a sua autenticidade e o seu desenvolvimento pleno. Aí sim, quando você entende que a grande arte, lá na frase é janela e espelho, você se torna você. Você se torna alguém autêntico. O verdadeiro artista, nesse sentido, é um sujeito que está em contato com as próprias questões internas, mas disposto a expressá-las, a abrir a janela e botar para fora. Esse é o grande ponto. E todo grande artista que a gente tem hoje na história, ele começou assim, fazendo desenhos, fazendo arte, de maneira singela, muito como autoconsciência. Então você pega bandas, você pega poetas, você pega músicos, você pega artistas plásticos, você pega artistas de pinturas e por aí vai. Todos eles começaram com uma disposição para expressar para si o espelho e depois para o mundo. Só que não é depois para o mundo. O mundo faz parte dele. E ele faz parte do mundo. Então quando eu sento aqui, gravo um vídeo, faço um texto, pego uma citação e jogo para o mundo, eu estou também refletindo para mim. Normalmente, é meio filosófico? É. Mas esse é o grande ponto. É você poder se permitir parar um pouquinho e entender que tudo que você cria representa uma parte sua. E quando você fica com medo de criar, quando você fica com medo de confiar nas suas competências, de explorá-las, de lançá-las à janela, você está botando essa máscara. E ela não vai te permitir crescer. Porque a máscara não permite o verdadeiro artista ser visto. É apenas uma máscara. É apenas uma máscara. E ela não permite você existir.